Sejam bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Prisma Criativo, um projeto do Clube de Criação que, na sua primeira temporada, vai ouvir profissionais LGBTQIAPN+, do mercado criativo. A ideia do Prisma não é ser uma entrevista burocrática, mas uma conversa gostosa com as nossas convidadas. Eu estou aqui hoje com a Azaf Lucas, multiartista, diretora de cena e roteirista, e com a Carol Maia, diretora e roteirista. Bem-vindas! Obrigada. Primeiro que assim, belíssimas, né? Brilhantando este lugar. A gente já vai começar a sabatina, mas antes eu queria que vocês se apresentassem sobre a perspectiva de vocês. Brevemente falar da trajetória, quem vocês são na fila do pão. Bora lá. Prazer, pessoal. Eu sou a Azaf Agatha Lucas, eu sou diretora roteirista, multiartista e cresci na periferia de São Paulo, Zona Leste, Arthur Alvim. Sou uma mulher trans, acho que meu trabalho perpassa muito por essa existência. E já dirijo cena há 10 anos, eu acho meio loucura quando formei um coletivo de cinema independente de jovens periféricos, o coletivo Gleba do Pêssego, que foi onde essa jornada começou. E estamos aqui até hoje. E você, Carol? Sou Carol Maia, diretora e roteirista também de uma periferia da Zona Leste de São Paulo. E meu trabalho no audiovisual começa no documental, e o documental vem sendo uma grande linguagem para mim, além de dirigir publicidade, agora iniciando na direção de ficção. Eu sou diretora do Aqui Não Entra Luz, um documentário que fala sobre trabalho doméstico no Brasil, pela minha perspectiva, filha de uma trabalhadora doméstica. E também sou diretora de cena da Surreal Hotel Arts. Maravilhosas. Eu costumo dizer que esse episódio, esse projeto, ele não tem temas, ele tem provocações. Amo. Que a gente vai partir delas para ter a nossa conversa, assim, né? E é pensando até nesse trabalho de vocês com a direção de cena, com o roteiro, enfim. A nossa provocação do dia é o que fica fora do quadro. E aí, trazendo isso um pouco para a perspectiva... para nossa perspectiva enquanto pessoas LGBTQIAPN+, a gente é de uma geração que cresceu vendo poucas histórias que nos representassem, assim, né? Sinto que a gente, quando tinha essas representações, especialmente no audiovisual, elas eram ou muito caricatas ou muito limitadas. Faltava, de fato, esse tipo de representação. Mas eu também entendo que toda narrativa, no fim do dia, ela é uma escolha, né? É sobre quem está escolhendo representar essas pessoas e que jeito essas pessoas estão sendo representadas. Então, hoje eu queria falar também sobre o que está além da câmera, mas também por trás delas, assim, né? Sobre o que muda quando a gente olha para fora do quadro e começa a entender que tem coisas faltando, ou quando a gente, que aprendeu a sempre olhar para fora do quadro, começa a tentar trazer as coisas para dentro do quadro, né? Mas, antes de falar sobre a profissão, eu queria saber de vocês o que vocês aprenderam a enxergar de diferente, de mais bonito, de mais impactante, de mais sensível, justamente por sempre terem se visto fora do quadro. Eu acho que a minha experiência periférica ela foi muito importante para essa construção da minha sensibilidade, porque estava fora do quadro, assim. Minha educação foi cheia de incentivos para que eu visse essa beleza, independente do que estava ou não na televisão, no cinema. E acho que essa ausência de ver mais também uma abundância de viver, né? Porque eu não estava vendo, mas eu estava vivendo aquilo tudo, me trouxe uma capacidade de enxergar as pessoas aparentemente pouco interessantes de uma forma muito bonita, muito única, assim. Para mim, sempre que eu posso ter autoria assim no casting de alguma coisa que eu vou fazer, eu luto muito para não ter pessoas famosas, porque eu acho que a pessoa famosa ela já sabe o que ela vai dizer, ela já tem ali um direcionamento, ela já tem uma autoedição do que ela quer mostrar para o mundo, né? E para além da visibilidade que ela já tem, eu acho que tem uma coisa bonita em quem não teve oportunidade de contar suas histórias, né, na frente da câmera.
que é um frescor e um desejo de fazer aquilo acontecer junto, assim, uma colaboração muito viva e mútua para aquilo dar certo, né? Então, para mim, é muito lindo quando eu consigo chegar nesse casting de pessoas que são anônimas, mas que fazem trabalhos tão importantes quanto e que são importantes ali na sua vida, né? Na sua casa, para sua família e tal. E você, Azaf? Você Que pode esses res- olhinhos vêm fora Você do pode quadro. repetir a pergunta mais uma vez, por favor? Só pra ela Posso, ficar claro. fresca. É muito no sentido de a gente cresceu não se vendo no quadro. Então a gente teve que aprender a olhar e ver beleza e importância fora do quadro. Sim. O que você acha que ter sempre que, por ausência de referências, aprender a olhar para fora do quadro trouxe de diferente no seu olhar? Olha, eu acho que tem uma coisa muito forte crescendo como uma pessoa negra, periférica, LGBTQIA+, que é conseguir se ver em figuras que não são nada parecidas contigo. Assim, eu acho que eu sempre tive uma conexão muito forte com música, com cinema, com cultura. E eu nunca estava em nada, assim, né? Se eu fosse realmente olhar de forma prática, pragmática, eu não estava ali. Minha mãe não estava ali, minha prima não estava ali. Mas eu acho que o cinema me permitia, de alguma maneira, me colocar no lugar desses personagens. Eu acho que acontece muito pouco o oposto. Acho que as pessoas que sempre se viram representadas, hoje parecem ter muita dificuldade de se identificar com as nossas figuras em frente às câmeras, sabe? Mas eu acho que pra gente, no fundo, sempre foi meio natural conseguir se colocar num lugar de empatia para figuras que nada tem a ver com a gente, sabe? A gente via novelas do Manuel Carlos, donas de casa, ricas do Leblon e tipo, nossa, sim, eu te entendo. Eu acho que a gente aprendeu a, né, desenvolver essa empatia, essa conexão por figuras que tem um pouco a ver conosco, assim. E aí eu acho que pra mim foi um trabalho de acordar socialmente mesmo. Eu estudei cinema através do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, que é uma ONG de audiovisual para jovens de periferia. Adoro dessa claquete que eu não faria cinema se eu não tivesse feito Criar. O Criar paga uma bolsa para você estudar em período integral. E eu sei que a maioria dos jovens também que estudaram lá não cursariam cinema, não estariam no mercado se não fosse por ele. E aí o Criar, junto com as aulas de cinema, ele tem aulas socioculturais. E você também estuda com jovens ou todas as outras periferias de São Paulo, né? Heliópolis, Grajaú, junto com Arthur Alvim, era uma grande mistura. E eu sinto que o Criar, para além de me possibilitar confiar que eu poderia fazer cinema, abriu meus olhos para ter uma visão mais social para o que eu consumia, para o que eu assistia. Eu acho que foi no Criar que eu entendi que, tipo, realmente, não sou eu nessa novela, não tem nada a ver comigo, porque até o momento eu acho que eu não conseguia realmente entender dentro de mim que, tipo, eu não sou a Helena do Manuel Carlos. Não é porque eu me identifiquei com ela que eu sou ela. E aí, acho que esse momento todo veio essa... eu acho que esse fogo ali que criou o coletivo, que eu faço parte, o coletivo Gaba do Pêssego, foi quando eu produzi o primeiro curta-metragem, o Translúcidos, que também fala sobre identidades trans, que é um tema que passa muito por todos os meus trabalhos. E aí eu acho que foi ali que eu consegui entender que eu poderia contar um pouco mais das minhas histórias. Eu poderia beber e me inspirar em todas essas grandes referências do cinema que eu sempre tive, mas entender que, no fundo, elas não eram sobre mim, sabe? Eu sou muito fã de um cineasta chamado Greg Araki. E os filmes dele são, tipo, umas loucuras queers muito incríveis. E que são bem diversas para um recorte ali americano, estadunidense. Mas os personagens são brancos, são poucos personagens trans, eu acho que são muitos personagens gays, mas eu acho que a transgressão eu me identificava muito e eu fiquei tipo, caralho, acho que eu consigo unir as coisas que eu aprendi com esses cineastas com a minha vivência trans, negra, periférica. E aí eu sinto que hoje eu sou um pouco dessa coxa de retalhos, da onde eu cresci, com todas as coisas que eu consumi, que eu, honestamente não tinham diretamente a ver comigo. E aí eu acho que meu trabalho é unir tudo que eu consumi e amo e o que eu vivi. As duas coisas geralmente não
conversam muito, assim, e eu gosto dessa dualidade no meu trabalho. Muito legal. E acho que o que você falou é muito interessante, assim, né? A gente cresce de alguma maneira aprendendo a ver beleza e interessância em histórias que não são sobre a gente. E quando esse jogo começa a virar de alguma forma, a gente passa a incomodar. E aí tem uma questão para mim, que é uma questão talvez problemática do mercado criativo, mais do audiovisual como um todo, que é, em algum momento, as nossas histórias, e não necessariamente as representações, mas as nossas histórias passaram a ser histórias interessantes, mas as pessoas que estavam produzindo e criando essas histórias não necessariamente tinham as vivências necessárias para contar essas histórias. Aí eu sempre digo que sejam essas histórias das telas, grandes telas ou da própria publicidade, quando você está fazendo isso, na verdade, o que você está fazendo, para além de capitalizar a humanidade do outro, é criar uma fantasia, né? E aí, esse é o momento do falei tô leve. Porque mais do que só criticar esse tipo de comportamento, que histórias sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre as suas vivências já estão cansadas de ver? Cara, eu acho que uma em comum, com certeza, são as narrativas de morte, Morte. A né? primeira que eu Tipo, pensei foi morte. O, f- O o primeiro a final morrer. sempre vai ter. Principalmente quando as narrativas são exclusivamente sobre nós, assim. Tipo, se a história é sobre um casal sapatão, é sobre uma pessoa, sobre a transição, o final é sempre muito trágico. Sim. A gente tem pouco kikiki, fofoquinha e leveza, que eu acho que a gente luta muito pra ter nas nossas vidas. E eu sinto falta disso quando eu assisto obras sobre a gente, assim. Eu acho que tem uma coisa a ser ainda, claro que já existe, mas a ser produzida de uma forma massiva, que é um cotidiano mais ordinário, né? Tipo assim, as coisas simples da vida. Ir ao mercado, pegar o filho na escola, passar roupa, ficar entediado. E essas coisas que fazem parte, né, que a gente tanto cresceu consumindo e se identificando da vida cis e hétero. E que às vezes quando se coloca o farol nas narrativas LGBTs, isso parece que as coisas são mais binárias, né? Tipo, ou é tudo ou é nada, assim, as coisas são mais fatalistas, assim. E acho que é justamente criar esse imaginário do ordinário, mesmo da vida entediante, da vida ociosa, básica, que ajuda a talvez gerar essa identificação do outro lado, né? Porque às vezes, né, partindo da ideia de que o preconceito é uma falta de informação, às vezes a pessoa imagina que, né, a comunidade LGBT vive de uma forma Total. está sempre pendurada num triciclo e fazendo malabarismo e sendo feliz e não sei o quê. Quando, na verdade, a vida é bem mais entediante do que se imagina, né? Com certeza. E acho que criar essa coisa quase feijão com arroz, assim, mas mudando os atores e também mudando quem está atrás da câmera, que é importante, pode ajudar a gente a ajudar, talvez, reeducar esse imaginário, assim, equivocado. Eu sinto que a gente não tem muita subjetividade no cinema, nos retratos publicitários também. Eu acho que no geral, assim. Acho que me lembrou muito uma discussão quando estavam falando na época do Oscar, de valor sentimental, que, ai, cara, é um filme sobre um pai branco e uma menina, tipo, ai, que problema ridículo. E eu, tipo assim, eu tenho problemas com meu pai também. E eu acho que são para além de eu ser trans. Eu gostaria de poder ver isso em tela de uma maneira que a minha identidade de gênero pode até estar ali, mas não costura toda a narrativa, sabe? Eu acho que ter essa subjetividade para poder o outro filme dele também, A Pior Pessoa do Mundo, sabe? É tipo, fico ou não com esse namorado aqui, não sei, eu traí ele, o que eu faço? Eu acho que são coisas que geralmente a gente não tem o prazer de ver em narrativas sobre pessoas queer, assim, no geral. Eu acho que é sempre sobre tudo ou nada. É sempre sobre
a transição, o casamento, a morte, é tudo muito, como você falou, tudo muito grandioso e pouco ordinário, cotidiano. E vocês sabem que tem uma coisa que tá acontecendo muito nas conversas aqui, e eu que passei pelos dois mercados, né? Trabalho com publicidade, mas também já trabalhei em produtora, talvez consiga olhar sobre essas duas lentes, assim. Uma é que as pessoas que vêm aqui, especialmente as pessoas mais velhas, elas sempre apontam que, gente, não é necessariamente um mercado. É um mercado inclusivo, se comparado com outros mercados, mas ainda temos muito que avançar. Porém, está muito melhor do que foi alguns anos atrás, né? E aí até reforço o que eu trouxe como claquete da pergunta anterior, que eu ainda sinto em ambos os mercados que tem gente se apropriando de narrativas que não são a delas. Mas, que as pessoas falam, mudou. Pelo menos comparado a quando eu cheguei, mudou. Quando eu fui pro audiovisual, quando eu fui trabalhar em produtora, depois de trabalhar em agência, eu achava que a publicidade tinha muito que avançar. E quando eu fui pro audiovisual, eu entendi que o audiovisual estava engatinhando. Tipo, que tinham discussões que não tinham chego no audiovisual ainda. E aí eu queria entender de vocês, nessa experiência de vocês, as coisas mudaram, estão mudando, mas o que está fora do quadro ainda? O que continua sendo uma questão que a gente precisa talvez resolver? Não a gente, mas o mercado. Nossa, tem tanta coisa, meu Deus. Esse é o momento, amiga. Pode... Olha, eu acho que pra mim o principal é que não é uma linha reta, né? Essa evolução de tipo, estivemos muito ruins, melhoramos e agora estamos o melhor. Eu acho que vai e vem, assim. Eu acho que isso, pra mim, isso que é muito doído nessa experiência toda de topar ser diretora de publicidade, de cinema, de dramaturgia. Pra mim é esse lugar de não conseguir enxergar uma constância de tipo, daqui 10 anos eu vou estar nesse lugar e aí minha amiga vai estar nesse, e aí nós duas vamos duplar e se ajudar. Tipo, não tem muito essa visão do que vai ser o amanhã, porque não é numa crescente. Eu acho que eu entrei no momento, quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, onde realmente tinha mais uma pessoa negra na criação, tinha uma diretora de criação mulher. E hoje eu olho e realmente mudou muito, né? Quando você enxerga por essa perspectiva. Ao mesmo tempo que eu sinto que como diretora de publicidade, eu recebia muito mais orçamento, muito mais demanda, pedidos, quando eu tinha muito menos portfólio, muito menos rolo para mostrar do que agora. Porque, de alguma maneira, eu acho que o Zeitgeist estava num lugar meio... Precisamos de pessoas diversas. Vamos absorver um pouco dessa diversidade que não temos aqui. E aí, acho que as agências produtoras, todo mundo começou a tentar pegar uma bicadinha disso. Eu acho que foi um momento muito promissor, porque foi onde muitos de nós entramos, né? Na publicidade, por exemplo, na dramaturgia. E aí eu vejo que hoje esse lugar mudou. Assim, eu acho que não existe mais essa, eu preciso beber dessa fonte. Eu acho que existe um interesse pelos profissionais que estão no mercado, que são pessoas LGBTs, pessoas negras, mas acho que não existe mais uma vontade de, meu Deus, vamos fazer algum tipo de equiparação, ou ai, que feio que a minha agência não tem ninguém LGBT. Eu acho que não tem mais esse medo, essa cobrança, essa preocupação. Acho que tudo que acontece porque tem algumas poucas pessoas que acreditam. Tem profissionais como nós aqui, outros que são muito qualificados e continuam cravando o seu espaço. Mas eu acho que esse espaço está vindo com muita luta e com muita força de trabalho, com um triplo de força de trabalho. E eu sinto que alguns anos atrás existiu uma vontade de reparação. Não que existiu a reparação real, mas eu acho que as agências estavam tipo, nós vamos ter tanto por cento de pessoas negras até ano tal. Nós vamos ter... Eu acho que isso não deu uma sumida. Então, consigo ver muita evolução ainda. Eu acho que existe esperança, mas se sobe e desce, ganha 10, perde 20, ganha 30, perde 50, que é meio difícil de
de lidar, porque eu acho que no fundo tudo que a gente quer é um pouquinho de constância, de segurança, né? De criar planos, comprar casa, comprar carro. É... Então eu acho que tem um lugar de não ter uma referência como a gente lá na frente, pra gente olhar e falar, tipo, ai, olha ali, tal fulana fez isso, isso e isso, e ela conseguiu. De certa forma, eu acho que a gente é essa geração que alguém vai olhar e vai falar, tipo... E eu acho que tem muitos, na verdade existem muitas, mas são tão poucas, né? Tipo, eu fico pensando, sei lá, no Felipe Silva, por exemplo, que é muito foda, como uma pessoa preta, que quando eu entrei na publicidade, ele era a pessoa negra que tinha na criação que eu conheci. E pra mim isso era muito incrível, mas também era muito, tipo... difícil até de compreender como ele chegou lá, porque era uma única pessoa no meio de... E aí eu acho que existem mais agora. A gente só vai entender onde essas pessoas conseguem chegar, onde a gente consegue chegar. Eu espero que muito longe, mas definitivamente vejo que não é uma linha reta. Eu acho que pra mim tem um período que talvez até pode ter sido o período que eu estava mais atenta a isso, mas inevitavelmente tem um período pré e pós George Floyd, né? Já Acho falamos sobre isso aqui. já falaram, então eu não vou repetir. Não, por favor, repita. É sempre bom. Porque parece que aconteceu, parecia que a gente estava numa pequena revolução, né? Uma primavera negra, uma primavera da diversidade. Onde primeiro começou com a pauta negra, mas depois foi né, indo para outras comunidades também. E a gente tem conversado sobre isso, né? Seja de uma forma organizada ou não, mas conversado sobre esse susto que foi, né? Sobre uma falsa inserção que houve ali no período George Floyd, né? Para quem não sabe, George Floyd é um homem negro norte-americano assassinado pela polícia. Foi enforcado, dá para dizer que ele foi enforcado? Não, ele Asfixiado, foi né? asfixiado e morreu por falta de ar. E assassinado. Ele foi assassinado. E essa imagem chocou o mundo inteiro, e a partir daí nasce o movimento Black Lives Matter, e o mundo inteiro começa a se mobilizar a partir da morte desse homem negro, e começa a entender que o racismo ali agiu fatalmente, né, na vida dele, mas que o racismo está em diversas camadas da nossa sociedade. Ok. Aí, com esse movimento, veio essa avalanche de visibilidade para os talentos LGBTs e negros e periféricos e tal, porque tava feia a foto, né? Mas depois disso aconteceu um desmanche bastante grande, tanto de pequenas como grandes empresas, para programas direcionados à diversidade, né? E isso reflete em tudo na nossa vida, né? Reflete no mercado, reflete no nosso trabalho, no que a gente vê, no que a gente consome, reflete nas narrativas que estão fazendo parte das nossas conversas e tal. Eu acho que a dificuldade é sempre entender até onde estamos juntos ou não. Sim, total. Até onde a gente pode chamar de aliado ou não. E para mim essa zona é muito cinzenta, ela é muito confusa, assim, porque a gente, né, quando a gente entra num site de filmagem, por exemplo, você não precisa ser um gênio para você ver que tem um dado ali, né? Você pode ter um dia de IBGE que você vai entender que ali tem um problema. E aí é bem difícil saber, né, até onde eu posso provocar, porque é isso. Uma pessoa chegou lá, mas ela chegou lá a qual custo, né? E acho que a gente também faz parte de uma geração de primeiras pessoas, né? Primeiros da universidade, primeiros que estão acessando algum tipo de acesso econômico e uma pequena ascensão na vida. Então, é bastante delicado, assim, essa relação interpessoal, assim, para além da institucional e do trato mais burocrático da coisa, existe uma delicadeza interpessoal dessas relações, né? Porque
eu sei que para eu chegar em certos lugares, eu tive pequenos aliados em algum desses espaços que falaram, vem você. E aí, eu estando lá, eu trago outras pessoas. E isso não é uma frase vazia. De fato, a gente trabalha para isso, né? A gente que está nesses lugares, a gente sabe que a gente trabalha para pelo menos pelo menos dois. Então, é bastante delicado, assim. E eu sinto que é quase um terceiro trabalho, assim, né? Porque a gente tem o trabalho do trabalho, que é o que pagam a gente para fazer. A gente tem o trabalho de sobreviver enquanto pagam a gente para fazer esse trabalho e não ser violentado. E o trabalho de tentar usar a nossa presença nesses espaços para tentar mudar alguma coisa. Eu acho fundamental que vocês trazem, eu tenho usado um termo que é constrangimento. Eu sinto que depois de George Floyd, e é isso que a gente já falou em um dos episódios, existiu um constrangimento do mercado e dos tomadores de decisão de como ia ser a foto das agências. No fim do dia, era meio que sobre isso. Do tipo, minha foto só tem branco, peraí que eu vou ter que trazer mais preto, porque agora estão começando a reparar em como é a foto da minha agência. Esse constrangimento acabou. Pra mim tá nítido que não existe mais constrangimento. Nós voltamos a acreditar que o básico, que é a primeira das lutas, que é mulheres brancas entrarem na publicidade, a gente voltou a acreditar que isso é diversidade. Sim. Que isso é inclusão no seu máximo aspecto. E de fato eu sinto que a gente retrocedeu, assim. E o seu ponto, Azaf, também me bate muito, assim, né? Que a gente não consegue relaxar. Porque não importa, eu sou diretor executivo de criação, numa agência que, graças às deusas e também ao trabalho do Felipe Silva, é uma agência 100% composta por pessoas pretas. Sim. Então eu tenho um job a menos, que é o do sobreviver. Um descanso. Mas tenho o outro job, que é o de manter esse propósito vivo. E ainda assim, eu não consigo fazer planos ambiciosos. Eu não consigo... eu tenho uma grana guardada, mas beleza. E se um dia isso aqui acabar? E se um dia eu não for mais relevante, mesmo tendo um trabalho de mais de uma década aí no mercado? Isso é muito foda, né? Porque a gente não relaxa. E acho que tem uma questão sobre a mente relaxada, que é essa mente relaxada, ela cria melhor. Sim. E essa é uma conversa... acho que a questão da saúde mental vem trazendo isso à tona, né? Mas tem mais pesquisas sobre raça que eu vi, não tanto da comunidade LGBT, mas o quanto o racismo, ele adoece, né, mentalmente e te tira a capacidade de imaginação, né? Porque quem vive no modo sobrevivência não consegue pensar em futuros a médio ou longo prazo, né? Então, acho que a publicidade, o cinema, mas acho que mais a publicidade, assim, para mim, de uma forma muito mais nítida, conseguiu pegar vários códigos do que interessava, né? Estão reproduzindo os códigos. Mas essa manutenção de criação, ela é feita com segurança, com sensação de segurança, com sensação de é possível, né? E às vezes a gente não está falando nem de uma coisa muito extraordinária, às vezes é aluguel pago mesmo. E é por isso que esse conflito do descanso, às vezes ele não é sobre passar um final de semana na praia. É sobre a segurança financeira, assim. Enfim, vou tentar subir aqui do 0 a 100. Vamos Por subir favor, um pouco o clima. Vou agora direcionar uma pergunta, só porque já tá meio que dentro do mesmo fio condutor para Azaf. Primeiro, assim, eu sou muito, muito fã do seu trabalho. Antes de você começar a dirigir publicidade, eu amava já as suas ilustrações, já amava as coisas que você estava produzindo. Acho o seu olhar, assim, incrível. E aí, por acompanhar muito o seu trabalho, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu lembrei disso, assim. Tava guardado em alguma pastinha da minha memória. Eu lembro que você estava fazendo um filme para alguma marca e você compartilhou um vídeo de um set que você fez com a Pepita, em que vocês se abraçam ali. Sim. A Pepita faz um discurso onde ela fala da importância de ser quem ela é, ter chegado nesse espaço de estar representando uma marca e estar sendo dirigida por uma pessoa como ela.
E aí, isso é muito legal. Você acha que, por tudo que a gente conversou, o que falta pra gente continuar vivendo momentos como esses, assim, que você viveu? Nossa, uau, que pergunta complexa, mas linda. Primeiro eu tenho um carinho muito grande por esse momento, porque eu dirijo há muito tempo, mas eu dirijo um cinema autoral, assim, por muito tempo, né? Eu comecei a dirigir publicidade ali no comecinho da pandemia. Então, todos os meus primeiros sets na Revolução, foi a primeira produtora que eu trabalhei, inclusive, quem me puxou foi a Carol Markovits, que também é uma diretora LGBT que eu tenho uma admiração enorme. Todos eram sets remotos. Todos os filmes que eu dirigi eram remotos. Esse foi meu primeiro set físico dirigindo publicidade. E, né, a gente finge normalidade, mas eu estava incrivelmente nervosa. Uma equipe enorme, todo mundo de máscara, pressão. E aí, o elenco desse filme era o Jonas Maria, que é um transmasculino que eu admiro muito, a Bielo, que hoje é uma amiga muito querida minha, e a Pepita. E aí a Pepita tem essa coisa, assim, de ser essa hostess quase, sabe? Tipo, ela realmente para o set e dá discurso e fala coisas lindas. E eu lembro de que nesse momento eu tava tipo, meu Deus, a gente precisa correr pra filmar lá embaixo. E aí ela me pega, para, gente, eu só preciso falar uma coisa. E eu assim, não, a gente não pode. Mas aí ela falou coisas tão lindas, eu fiquei tão emocionada. E nesse dia, tipo, ela já tinha passado por constrangimentos em set, porque é isso, né? Acho que quando a gente trabalha com pessoas LGBTs, a gente tá sempre à mercê do que pode acontecer, porque a gente treina a equipe inteira, tem plaquinha no set, fala com todo mundo, mas sempre pode acontecer alguma coisa. Nesse set mesmo, assim, eu acho que ela aceitaria se eu falasse, mas acho que ela tava no camarim, o camarim era a casa de alguém, e aí tinha uma produtora de locação que viu ela com a perna em cima do sofá e falou, esse sofá é da dona, você não botaria o pé assim na sua casa, né? E aí ela ficou revoltada com toda a razão, ela falou, cara, se eu fosse uma pessoa cis, uma atriz cis, uma cantora cis, você acha que ela viria aqui e ia mandar eu tirar o pé e me dar essa bronca? Tipo assim, eu sou a protagonista desse filme, né? Tipo assim, as pessoas têm muito dedos com todos. A gente filma com muita gente famosa e o que mais tem é dedos. A equipe não pode nem falar com essas pessoas, não pode nem chegar perto. Pra chegar alguém assim, falar desse jeito com ela. E novamente, se acontecesse comigo nessa época, eu nunca ia culpar a transfobia e racismo. Eu ia ficar tipo, ai, desculpa. Mas eu acho que ela, no lugar que ela já ocupa, né, ela é capaz de ver que, tipo, cara, isso é uma situação muito transfóbica. E aí, além de todas as questões do set, a gente ainda tem que ter essa preocupação de, tipo, cara, como vão tratar os profissionais, os outros profissionais trans que tinham na equipe também. Então, foi uma experiência muito bonita, assim, de muito aprendizado. E eu acho que, pra mim, a sua pergunta era sobre a falta, né? Sobre o que falta pra faltava você pra... continuar, a gente continuar vivendo esses encontros, assim. Eu acho que pra mim um ótimo exemplo eu lutei por muito tempo para não fazer só filmes LGBTs, né? Eu acho que inclusive no meu trabalho autoral eu tenho todos os meus personagens são LGBTs, mas eu acho que eu já passei do momento que eu falava sobre isso, sobre a transição, sobre a briga da família por ser trans. Eu acho que agora meus personagens trans só estão ali e vivem vidas. E aí eu lutei por muito tempo na publicidade para conseguir ter esse espaço para fazer outras coisas que além de junho, por exemplo, além do mês do orgulho. E hoje em dia é muito doido, porque eu consegui isso, acho que né, meu trabalho na publicidade nunca mais teve isso, mas também nunca teve isso, porque se fosse só sobre isso eu ia estar passando fome, né? Porque a gente não tem mais essas campanhas. Você pode receber um salário só uma vez no ano. A gente não tem mais essas campanhas. Então, isso já é um ótimo exemplo. Eu sinto que existe uma reclamação muito válida sobre, pô, não vamos pensar só nas pessoas negras em mês tal, pessoas LGBTs em mês tal. Mas essa crítica não era para que acabasse, né? Eu acho que Exato, eu acho que a gente pode aprender a evoluir, né? Não só sair cortando. Não sejam tão literais. Eu acho que esses trabalhos eram ótimos, porque existia uma demanda que vinha da própria agência para que, poxa, se você puder ter equipe trans, melhor. Obviamente, meu set já tem pessoas trans. Mas a gente também sabe que hoje em dia, por exemplo, a gente quer aprovar até o meu fotógrafo. Imagine, entendeu? É muito mais difícil você puxar a gente, apostar em tal pessoa e vamos fazer essa equipe sair de bem aqui e ali.
porque tem uma pressão enorme acontecendo e não tem mais essa busca, né? Eu acho que acabou sendo algo orgânico do nosso trabalho, mas não existe mais. Esses trabalhos eram trabalhos que eram ótimos, porque a gente se aproveitava dessa demanda para empurrar muita gente. E aí, com esses trabalhos, tinha muita gente, tipo, assistente de direção, que nunca tinha feito uma publicidade, que aí veio fazer publicidade, aí começou, e aí entrou de vez. Eram ótimos trabalhos para puxar a gente. Então, eu acho que, na verdade, o que eu sinto falta é que exista essa demanda e que ela não venha só da gente, que somos as pessoas diversas, sabe? Que ela existe, que ela venha da cliente, que ela venha da agência. Porque é isso. Nossos sets são diversos por si só. Mas ninguém mais se pergunta quando entra num set de um diretor homem branco cis, e tudo bem ele dirigir sendo um homem branco cis, assim, né? A maioria. Mas ninguém olha a ficha técnica deles e fala, tipo, nossa, você não tinha uma pessoa negra aqui, você não tinha, tipo, uma sapatão aqui nessa... Nossa, você não... Ninguém mais faz isso, né? Ninguém entra no set e fica, tipo, putz. Eu acho que esse constrangimento tem que existir, exatamente para que outros profissionais consigam ocupar esses sets que ainda estão acontecendo. Porque eu acho que se também forem esperar só os nossos sets para as equipes conseguirem existir, putz, não vai pagar as contas da maioria dessa equipe técnica, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, essa demanda precisa vir de alguém além de nós. De novo, o terceiro trabalho, né? Esse terceiro trabalho precisa ser feito por alguém que não seja só a gente. E você, Carol? Tem uma... De novo, né? Você falou do seu filme mais recente, Aqui Não Entra Luz. E aí eu queria literalmente agora dizer que a gente vai fugir da realidade, a gente vai olhar para a realidade. Nesse seu processo de trabalho mais documental, mais de... Você falou um pouco da sua... no início da sua fala, dessa experiência de olhar para o seu cotidiano, de ter aprendido a ver beleza nas coisas que não necessariamente estão representadas no quadro. O que você acha que a realidade continua ensinando pra gente que a ficção ainda não conseguiu alcançar? Ui. Difícil. Eu acho que tem uma beleza que eu tô aprendendo ainda no documentário, que é uma permissão de fabulação, assim, né? Eu acho que o documentário, como a gente, de um jeito mais cru, ele, né, a gente acredita que o documentário é um retrato da realidade. Mas todo filme é um recorte, né? E acho que tem uma coisa bonita quando é possível imaginar a partir da realidade, é possível fabular novas possibilidades a partir daquilo, né? Levando em consideração que não é uma inverdade, mas é uma nova porta ali de cenário. E acho que boa parte dos filmes que a gente vê de ficção, eles vêm inspirados da realidade, né? Eles são imaginados a partir de fatos que aconteceram na vida do roteirista, do diretor e da pessoa que se inspirou ali para escrever aquela história. E acho que não tem nada mais bonito do que a gente se inspirar na nossa vida, na vida da nossa amiga, na vida da nossa mãe, porque tem uma coisa que reinventar a vida, que é um poder que o cinema tem, né? Acho que todo mundo que ama cinema já entrou profundamente num filme e ficou naquele filme ali durante aquela duração e viveu o drama daquela personagem junto com ela e sentiu tudo junto. E tem um poder do cinema que é ajudar a gente a elaborar a nossa própria vida, né? Acho que, por exemplo, a Zaf deu esse exemplo do Valor Sentimental, que é um filme muito bonito. E quem não tem problema com o pai e com a mãe, né? Quem não tem uma questão a ser resolvida e às vezes o filme te ajuda a conseguir costurar um pouco dessa fronha de retalhos. Então, acho que o documentário ele não é tão diferente da ficção no sentido de inspiração. Assim. Ele pode ser no formato, mas a origem da história ela tá bastante
bastante fundamentada, né, nesse mesmo lugar da ficção. Acho que a ficção ela tem uma liberdade bastante grande, assim, tem mais experimentações, mas acho que hoje a gente tem, né, na real a gente sempre teve documentários, acho que hoje eles estão mais conhecidos, documentários que estão brincando com essas linguagens e brincando e filmes, para além de ser ficção ou documentário, filmes que se permitem ser doc-ficção. Nossa, sempre me lembra jogo de cena do Coutinho, por Eu exemplo, tava pensando sabe? nele Tipo, agora. o que que é realidade, o que é ficção, meu Deus. Pensando nele agora. Fala mais sobre isso, gente. Eduardo Coutinho, um grande mestre. Ah, é o mestre de todas. Mas eu acho que pra mim, eu dirigi meu primeiro curta documental recentemente, o Chicas, que é sobre a presença das travestis no desfile da Paris do Tuiuti no ano retrasado. E até então eu nunca tive muito interesse em dirigir documentário, porque realmente pra mim eu acho que a realidade não dava conta das coisas que eu queria construir, assim. Todos os meus filmes são muito baseados em experiências reais, assim. Cara, o Vacas Brancas Preguiçosas é inspirado na minha irmã durante a faculdade. O Bonde é muito sobre um período muito específico que eu passei com os meus amigos do coletivo, quando a gente estava começando a fazer cinema. E eu tenho muito essa prática de, tipo, ficar gravando conversa com celular. Meu bloco de nota tem um monte de coisa. Então, tem muito... Há uns bifezões de textos nos meus roteiros que são coisas reais que alguma amiga minha me disse, assim. Então, tem uma... Mas eu gosto de poder filtrar isso de alguma maneira. E para mim foi muito legal durante a pesquisa do filme entender que eu poderia fazer isso também com o documentário, assim, que o documental ainda poderia ser costurado por confabulações e construções imagéticas para além do que a gente vê ali de forma crua. Acho que o filme tem muito essa coisa de um ser, um espírito que fica desfilando pela Sapucaí, assim, acho que foi o que me deu tesão em fazer, quando eu entendi que, tipo, putz, eu posso dar umas piradas, assim, para além de chegar e retratar esse desfile. E não, super dá. E tem uma coisa que eu acho... eu sou muito mais documentário, assim, e eu quero ir mais pra ficção. Acabei de dirigir minha primeira ficção, curta-metragem, que é totalmente inspirado numa única imagem que eu vi na minha vida, mas que aí, a partir disso, né, a imaginação foi longe. O filme fala sobre a Dani, que é uma mulher que performa uma sereia num hotel de luxo, porque esse é o trabalho dela, entreter os turistas. E o pai dela é um pescador que vai voltar, que vai pescar e não volta para casa. E o filme é sobre esse conflito do luto e da diversão, né? Do trabalho dela e da vida pessoal dela, que está sofrendo essa grande ruptura familiar, que é a perda do pai. E aí, essa sereia, eu morei durante 8 meses em Jericoacoara, em 2018. E a primeira pessoa que eu conheci lá foi a performer sereia, que trabalhava no hotel de lá. E eu fui assistir ela um dia e é realmente era a experiência assim, do hotel, pôr do sol, Jericoacoara, dunas, aquela coisa toda. E aquilo me marcou muito, assim. Aí quando eu fui escrever meu primeiro roteiro de ficção, eu voltei para essa imagem da sereia e desenvolvi essa história que tem coisas importantes para mim, que são conflitos familiares. Eu adoro falar de conflito familiar. Famílias disfuncionais. Né? Pequenos trauminhas. Conflitos familiares e essa uma certa melancolia do cotidiano, assim, que é uma coisa que eu acho bonita também. E tudo isso envolto nessa sereia, nessa figura mitológica, né, que a gente nunca viu, mas muita gente já viu. Então, eu acho que tem essa beleza mesmo, né, quando a gente tem essa capacidade de criar a partir da nossa realidade, vem muita coisa bonita. E juntando tudo que a gente conversou aqui, tem uma coisa que me veio, assim... Até porque é o momento que eu tô, né? Eu fiz um movimento de carreira de ir pra Gana, porque eu também queria um pouco mais de liberdade, assim. Me livrar de um peso pra eu conseguir ter um pouco mais de liberdade. Até dentro do que você trouxe, Carol, de que talvez o peso... Me livrar do peso também permite que eu seja mais criativo. E aí eu tô no momento de
viabilizar vários projetos que estavam engavetados, assim, né? No final do ano passado eu lancei um álbum de estúdio, agora eu comecei a escrever um curta que também tem a ver com música, enfim. E aí, o que eu digo é que bom que, apesar dos traumas, a publicidade consegue me dar os recursos necessários para que eu crie a partir e para além dela, né? E eu queria fazer uma pergunta gostosa para vocês, que é: se uma marca, um veículo, um milionário chegasse para vocês e falasse assim, Tó, faz o que você quer com isso aqui, que história vocês queriam contar? Olha, Ai, tantas. tem tantas. Mas assim, eu tenho um roteiro pronto de longa-metragem, que eu acho que seria o primeiro. Eu tenho um outro work in progress, que pode ser o segundo, se ele tiver bastante dinheiro. Se fecharem bastante filmes com você também, né? Ah, exatamente. Mas eu acho que é isso também. É realmente, tipo, o meu penúltimo curta, o último de ficção, que é o Vacas Brancas Preguiçosas. E contando brevemente sobre ele, é tipo sobre uma garota negra que tá numa aula online durante a pandemia. E aí, num breve momento de fúria, ouvindo uma colega de classe falando sobre seus problemas banais, fica muito puta e xinga ela de vaca branca preguiçosa num monólogo, tipo, meio pauleira, assim, meio que desabafando tudo que ela odeia sobre essa menina. Só que ela esqueceu a chamada com o áudio aberto. E aí, esse áudio meio que viraliza na internet e ela vira meio que uma figura virtual. E aí o filme é sobre essa disputa de poder entre as duas personagens que ganham protagonismo na internet. Só que é uma comédia super escrachada, assim. Eu amo esse filme. Eu amo esse título Obrigado. pra começar, Eu vou te mandar. maravilhoso. Eu vou te mandar. Ele chama, na verdade, VBP, Vacas Brancas Preguiçosas, porque tem um lugar que eu acho melhor só colocar VBP, pra não assustar. E esse filme, ele existiu sem financiamento público, assim, é o meu único trabalho que eu não tive financiamento algum. A gente fez ele com dinheiro que a Gleba tinha de prêmios do bonde, do filme anterior. E aí eu consegui investir um dinheiro porque eu tinha conseguido uma grana boa na publicidade naquele ano, o suficiente para me sentir segura num lugar de tipo, putz, eu acho que eu consigo investir um pouco de dinheiro nisso aqui. E é isso que a gente tá falando quando a gente fala de segurança para pensar no futuro, sabe? Eu acho que esse lugar de, putz, estou confortável para poder investir. Hoje em dia, por exemplo, eu não acho que eu investiria num projeto mais, não por não ter, mas por achar que essa segurança não existe, assim, no mercado, nos próximos anos. Então, para mim, foi muito importante realmente conseguir que o meu trabalho do dia a dia me ajudasse a fazer esse projeto, assim. E aí eu acho que se um milionário chegasse aqui e quisesse fazer o meu primeiro longa-metragem, acho que seria... Eu vou contar muito brevemente, porque, né, sem spoilers, mas também é muito autobiográfica, sobre uma viagem que eu fiz para Assis há mais de 10 anos atrás, com amigos. E é sobre essas duas personagens trans que acabam presas numa cidade interior e elas começam a trabalhar num asilo sob cuidados de uma única travesti da cidade que mora nesse asilo e que dá muitos problemas. E quando elas são contratadas para trabalhar, elas são contratadas sobre o pretexto de tipo, putz, eu acho que vocês conseguem fazer a vida dessa travesti melhor, eu acho que vocês vão se dar bem, vocês vão ajudar a gente a manejar ela melhor. Só que não, elas se dão super mal, se odeiam. E aí o filme é sobre essa relação de amor e ódio que vai sendo construída entre essas gerações diferentes de pessoas trans. E eu sempre quis muito falar sobre tempo. Eu acho que tipo, a gente tem estatísticas muito terríveis para pessoas trans, para pessoas LGBTs no Brasil. E eu sempre quis falar, não diretamente sobre isso, mas eu sempre quis poder falar num filme sobre como é difícil viver com essa expectativa pairando a nossa existência. Eu acho que ela pode se exemplificar de formas muito diferentes e eu tento fazer isso nas personagens. Assim, uma delas é uma neném. Tipo, ela não tem plano nenhum pro futuro, ela tá vivendo sempre o presente e é isso. Tipo, acabei de me formar no ensino médio e pá. Já essa outra é o oposto, assim. Ela, tipo, não vive nada do presente, ela é obcecada com o futuro porque ela vai dar certo, e porque os estudos dela vão dar certo, ela vai mudar de vida. E aí eu acho que
E aí tem a personagem idosa também, que é meio presa a um passado que não existe mais, assim. Então a gente constrói muito essa relação das três com o tempo, que surge de um lugar parecido, mas que vai por caminhos muito diferentes. E ele está pronto, ele tem uma V2 pronta. Se alguém quiser investir nele, estamos mandando Bem, para editais, programas de incentivo. Eu acho interessante que você resume no tempo, né? Por mais que tenha uma coisa autobiográfica, no fim do dia, tiram tantas coisas da gente que a gente talvez queira só contar uma história sobre o tempo. Exato. Mas e você, Carol? Milionário aqui na sua frente, tem? Olha, eu vou falar de uma grande paixão que eu tenho, que é pagode. Amo. E eu gosto de pagode, para além como ouvinte, como pesquisadora mesmo. Eu gosto de ir lá entender os autores, em que ano aquela música saiu, em qual contexto e tal. Eu sou uma pesquisadora de pagode. E eu tenho um projeto que conta um pouco da história de amadurecimento de um rapaz negro, e o pagode é o plano de fundo, assim, levando em consideração que ali nos anos 90 estava vivendo ali o boom do Racionais, também o boom do pagode. E essas duas vertentes, né, de músicas negras e vindas de homens negros, eram opostas, né? Se for olhar de um jeito cru, assim, né? O Racionais fazendo uma grande denúncia da violência policial na cidade de São Paulo, e o pagode falando de coisas absolutamente melosas. Então, o filme ele fala um pouco desse encontro de gerações e de pontos de vista periféricos, né? Uma vez eu estava numa aula na USP, e o professor disse uma coisa muito bonita, assim. Ele falou que se nos anos 90 a periferia só tivesse o Racionais, talvez todo mundo teria morrido de tristeza, né? Usando uma metáfora bastante exagerada, assim. Porque o pagode foi absolutamente importante para conseguir elaborar outros tipos de sensações, emoções e sentimentos, né? Assim como a música, a dança, né? Ela é uma tecnologia, né, para a gente fazer um exorcismo da tristeza e do que parece que não tem mais saída, assim. Então, essa é minha grande paixão, assim, conseguir fazer esse filme, que é um filme que eu desenvolvo há muitos anos e que tem essa ode ao pagode, assim, que eu acho que é uma das grandes coisas inventadas no Brasil. Quando você falava, depois eu falar, eu até quase me emocionei, assim, mas foi uma emoção de ódio, porque não teve nada que vocês trouxeram nessa mesa que não tenha sido interessante. Não teve um olhar sobre o que vocês trouxeram para essa mesa que não tenha sido sobre uma história que ainda não foi contada, ou sobre uma criatividade que, pela minha experiência, está passando longe das discussões que estão acontecendo no mercado criativo. Por que vocês não estão em lugares muito maiores, sabe? Falei, uma emoção quase de frustração, assim. Mas espero que com essa conversa, essas histórias de vocês cheguem em mais pessoas. E agora é a hora de devolverem o constrangimento, de me fazerem uma pergunta. E olhe, dado o que eu já respondi aqui, eu posso dizer que eu não fujo de nada. Nossa, você avisou no começo e eu não bolei uma pergunta. Eu tenho uma, aproveitando esse gancho. Na real, quando você mandou ela, eu fiquei... Já veio na cabeça. Eu queria saber... Talvez você tenha que colocar pi, né? Uhum. Pi. Mas eu queria saber qual cargo, em qual lugar você... tem certeza que você deveria estar ocupando hoje e tem outra pessoa ocupando? Ui. Uau. É um pouco... Uau, vamos lá. Primeiro, eu tô num lugar que eu sinto que eu construí. De novo, eu trabalho na Gana, que é uma agência 100% composta por profissionais pretos. Que em algum momento... A Gana existiu depois que eu comecei, foi no momento que eu estava começando a ascender no mercado. E eu já admirava a Gana, mas eu sempre falava que, putz, deve ser muito difícil trabalhar ali, deve ser um peso enorme trabalhar ali, eu não sei se eu quero. E aí eu vim parar ali.
E quando eu vim parar ali, eu entendi que talvez, pelo momento que a agência estava, pelas transições que estavam acontecendo no mercado e na própria Gana, falei, meu, talvez esses mais de 10 anos de publicidade tenham me preparado para estar aqui. Então, de alguma forma, eu sinto que eu tô num lugar que faz sentido para mim nesse momento. Sim. Mas, eu vou citar uma situação real. Eu, em algum momento, em uma agência que eu trabalhava, reuni provas de que eu deveria ser promovido. Por pesquisas internas que existiam, por relatos das pessoas que trabalhavam comigo, pelas próprias dinâmicas que existiam de avaliação dentro da empresa. Eu fiz uma apresentação e eu cheguei para a pessoa da mais alta instância dessa agência e fiz essa apresentação e disse, tipo, não consigo entender por que eu não sou promovido. E aí essa pessoa me disse que eu tinha tudo. Que eu era bom de criação, que eu era bom com os clientes, que eu tinha boa desenvoltura, que eu tinha um bom relacionamento com o time, mas que eu não tinha prêmios. E aí a gente volta para tudo que a gente falou. Talvez eu não tenha prêmios. Porque eu não persegui isso enlouquecidamente, porque eu quis o poder. Antes do prêmio. E segundo, que talvez essas oportunidades não tenham sido me dadas. Porque talvez tivesse branco fazendo campanha de racismo no meu lugar. Eu não digo uma cadeira ou um cargo específico. Mas quando tudo que... A única coisa que dizem que me falta é o que não me deram, eu entendi que esse lugar que eu deveria estar e que tem alguém ocupando é quase todo lugar e o próximo lugar. Porque eu sinto que eles sempre vão estar à frente. E aí tá na Gana, pra mim, é uma forma de entender que talvez seja possível a gente inventar outras possibilidades. Talvez esse lugar ali seja uma cadeira que ainda não existe, Carol. Mas o que eu sei é que eu vou continuar perseguindo o poder. Isso assim, eu não vou abrir mão de perseguir o poder. Foda. Eu quero continuar perseguindo o poder, porque é através do poder que eu vou continuar podendo criar projetos como esse, que eu vou continuar podendo viabilizar os meus próprios projetos, criar as minhas próprias coisas ou inventar as minhas realidades. Foda. Obrigada. Muito obrigada. Inclusive, isso me lembrou uma conversa que eu tive essa semana em que... eu tava mencionando alguma possível oportunidade que ia rolar de trabalho e eu falei, tipo, cara, eu acho que não vai rolar, eu acho que, tipo, não vou ser qualificada pra isso, vão falar tal coisa, eu acho que não vai rolar, então eu não contaria com isso. A pessoa falou, tipo, amiga, tenha mais confiança, tenha mais autoestima, tipo, você é foda. Eu fiquei, amiga, eu sei que eu sou foda, eu tenho toda a confiança do mundo, eu sei que eu faria isso com a mão na coxa, com a perna atrás da cabeça, sei lá, com as mãos amarradas. O que eu não tenho é confiança nos outros e na percepção que os outros têm do meu trabalho. E eu acho que enquanto a gente depender disso, nunca dá pra confiar plenamente nesses lugares que nós poderíamos ou não estar ocupando, porque é tudo tão relativo, né? Eu acho que o que a gente pode ter certeza é do nosso trabalho e do que a gente entrega. E eu acho que isso, pelo que você fala e pelo que eu vejo do seu trabalho, é óbvio que existe, né? Mas os lugares que a gente vai estar com o nosso trabalho, infelizmente, não dependem exclusivamente de nós. Igual você falou, né? Não é linear, né? Não tem projeto de carreira. Exatamente. Bem, eu acho que eu vou puxar um pouco da última pergunta. Acho que... O que você acha da atual cultura de prêmios? Eu gostaria mais que esses prêmios eles fossem buscados única e exclusivamente pela qualidade e pelos resultados dos trabalhos que foram feitos. Hoje, e o clube é uma premiação específica, que isso acontece muito pouco comparado com outros grandes festivais, você meio que cria falsas narrativas e falsas histórias só para buscar esse prêmio. Não à toa a gente teve um escândalo recente, um dos maiores festivais de publicidade do mundo, sobre uma mentira que foi contada ali em relação ao resultado. Mas o que mais me incomoda na questão das premiações
é, como eu pontuei aqui, a capitalização da humanidade do outro. E eu vou explicar o porquê. Eu consigo lembrar que isso talvez aconteceu há 2 anos atrás, onde talvez 70% dos prêmios que o Brasil ganhou, especialmente Grand Prix, eles falavam de alguma pauta de diversidade. Sim. E aí eu volto sobre o constrangimento de olhar para o retrato. O retrato das pessoas que levantavam esse prêmio naquele palco eram só homens brancos, héteros, cisgênero. Falando de narrativas de mulheres pretas, falando de narrativas de pessoas trans. Isso me incomoda porque essas pessoas estão usando as nossas dores e 99% desses cases são sobre a dor, é sobre a ausência. São videocases, eu que já fui jurado de algumas premiações, que começam já com a notícia da morte, como a gente falou sobre as histórias que a gente não queria mais contar ou mais ouvir. Isso me incomoda muito, porque é isso, enquanto esse cara tá lá tomando o rosé dele, tem diretoras como a Atsaf que estão tentando conseguir um filme, entendeu? Que ainda estão meio que tentando adentrar o espaço do mercado publicitário. De que adianta criar esses videocases e ideias que no fim do dia não resolvem absolutamente nada sobre as problemáticas sociais, se o retrato da ficha técnica não é o mesmo retrato do layout que você fez. A minha opinião sobre os prêmios é que a gente precisa dar para eles a devida desimportância, no sentido de você não precisa explorar a humanidade dos outros para expor um troféuzinho na sua prateleira. Não vale a pena. Tem gente preocupada com outras 1000 coisas, inclusive pôr comida na geladeira. Enquanto você toma o seu rosé e expõe o seu troféu, tem gente querendo pôr comida na geladeira. Gente que você nem sequer abre a porta da sua agência para entrar. E que quando entra, às vezes é expelida, porque você não conseguiu criar um ambiente que faça com que essa pessoa se sinta confortável em ficar. Total. Foda. Uau. Dito isso, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Esse é o momento de denúncias fofocas. Denúncias, fofocas. Eu tenho fofoca, Eu quero amiga? dar um serviço. Não tenho fofoca. Eu sou péssima de fofoca, gente. Eu não sou... As pessoas não chegam pra mim pra contar fofoca, eu não sei. Eu acho que eu preciso mudar a minha áurea pra fofoqueira. Eu queria dar um serviço, na verdade, que é o Aqui no Entre a Luz, né? Meu longa-metragem. Ele é um filme que tem uma missão para além do cinema, para além dos festivais. A gente tem uma campanha de impacto, que é uma campanha construída para tentar contribuir um pouco com o trabalho das profissionais dos sindicatos, das trabalhadoras domésticas. E porque, né, como você falou, a gente tem pensado em muita coisa para além de nós mesmos. Então, o filme ele tem uma página no Instagram chamada Aqui no Entre a Luz. Lá a gente tem um manual chamado Como Lavar Louça, que é um manual destinado para quem contrata trabalhadoras domésticas, com dicas de bom comportamento e dicas básicas para fazer com que essa profissional seja melhor tratada dentro dessa microempresa, que é a casa das pessoas. E a gente também está construindo um outro manual que vai se chamar Como Construir Quartos com Janela, que é um manual destinado para arquitetos, engenheiros e imobiliárias e construtoras, para repensar esse cômodo, que é o quarto de empregada, que é uma das premissas que tem no filme, e para, né, pensando aí num futuro próximo, quem sabe, acabar com esse cômodo na arquitetura brasileira, que ele não deveria existir. Então, enfim, o filme já está saindo do cinema, mas a gente tem esse material que é para ser usado a longo prazo. E quem tiver interesse em exibir o filme na sua empresa para conversar sobre esse assunto, que é sobre trabalho doméstico, mas sobre profissionais da limpeza no geral, entre em contato com a gente, que a gente pode tentar organizar uma sessão na sua empresa. Agora olhe para a câmera. Bom, dito tudo isso, muito, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, por vocês estarem aqui. Eu realmente estou muito feliz desse encontro ter acontecido, assim, acho que tô leve, assim, acho que consegui... A presença de vocês já me transformou de alguma forma, assim. Por isso que amanhã minha cabeça vai estar pensando diferente. Espero que as pessoas que estão ouvindo ou assistindo também
saiam desse episódio com essa sensação. Então, esse clima de emoção, eu digo que esse episódio do Prisma Criativo fica por aqui, mas eu espero que essa conversa não. Até a próxima.